E agora a gente vai para o assunto novo, que é raízes racionais de equações polinomiais com coeficientes inteiros. E aí, bonito nome, né? Não, não é bonito. Não, não é bonito. Sim. Bem, esse daí é um assunto assim, ele não é o assunto mais fácil do universo, tá bom? E como eu já expliquei anteriormente, mas vamos lá, vamos fingir que eu não expliquei. Esse assunto vocês vão encontrar ele, por exemplo, numa segunda fase ou numa primeira fase de um vestibular, por exemplo, de uma faculdade federal, tá? Então, assim, eu vou encontrar isso no Enem? Bem, as questões que eu pesquisei aqui foram de universidade. Eu não encontrei nada de Enem, tá? Então, isso daqui é um assunto meio hard, tá bom? Só para vocês saberem. Mas vamos lá. Primeira coisa, o que a gente precisa para determinar as raízes de um polinômio? Então, vamos decifrar o que são raízes de polinômios. Bem, polinômios, vocês sabem o que são. Toda vez que vocês tiverem uma potência, tipo x elevado a alguma coisa, você já tem um polinômio, tá? Aí, desde que esse alguma coisa que está elevado, né, seja um número inteiro e positivo, por favor. Então, por exemplo, x elevado a 5, eu tenho 2x elevado a 5, isso já é um polinômio de quinto grau. E aí, se eu tenho um polinômio que é de quinto grau, eu sei que eu vou ter pelo menos 5 raízes para ele. Então, o grau determina quantas raízes você tem. Se você tiver um polinômio de terceiro grau, você tem 3 raízes, de quarto grau, 4 raízes e assim sucessivamente, tá? E o que são essas raízes? São os valores que, se eu trocar o x por estes números, que eu chamo de raízes, eu torno a minha igualdade do polinômio verdadeira, ou seja, igual a zero, tá? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui do item de letra A é um polinômio. De que grau? Por gentileza, alguém me responda. Qual que é o grau deste polinômio? Terceiro grau? Que grau que é? Deixa eu aumentar o som aqui porque eu tô surda. Terceiro? Isso, terceiro grau. Muito bem, a pessoa que respondeu ganhou uma bala. É só pedir para a mãe, tá? Porque eu nem sei quem quer, porque eu não estou nem vendo, mas vamos lá. Esse segundo aqui é um polinômio também de terceiro grau. E o último também é um polinômio de terceiro grau. Então, quem indica o grau para mim é esse número pequenininho aqui, que é o meu expoente, tá? Que está na minha potência de x. Então, esse daqui é o polinômio de terceiro grau. Então, eu sei que nesse polinômio aqui, eu tenho 3 raízes, ou seja, eu vou achar x1, x2 e x3. A mesma coisa para o item de letra B e para o item de letra C, tá? Agora, eu vou voltar aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer, se possível, vocês vão simplificar o polinômio. Então, o que é simplificar? Você vai dividir todos os termos por um mesmo termo, por um mesmo número, desculpa. Então, se eu olhar aqui, ó, 3, 13, 13 e 3. 3 é número primo e o 13 também é número primo. Então, esse eu já não consigo simplificar. O de baixo, 10, 39, 39 e 10. Também não consigo. E o último, 1, 6, 1 e 30. Também não consigo simplificar. Então, nesses casos aqui, eu não consigo simplificar o meu polinômio. Mas se eu conseguir, melhor. Na verdade, a gente vai simplificar, mas eu já vou mostrar para vocês como. Depois, vocês precisam identificar quem que é o meu termo independente e qual que é o coeficiente do termo de maior grau, que eu chamei de TI, de termo dependente, e CTMG, coeficiente do termo de maior grau. Gente, tem gente que chama isso daqui de Q e esse daqui chama sei lá do que, tá? Q e R, não sei. Peraí que eu preciso aceitar alguém que entrou agora. Eu já exibo para vocês. Permitir. Deixa eu voltar. Então, vocês precisam identificar. Então, vamos lá. Ó. Vamos para esse aqui. Se eu olhar para esse daqui, quem que é meu termo independente? Ou seja, nesse item de letra A, quem que é o meu único número que não está acompanhado pela letra X? O 3, Sora. O 3. Isso. Só não esquece o sinal. Então, menos 3. Então, aqui o meu termo independente é menos 3. Quem que é agora o coeficiente? Lembra, coeficiente é o número que fica na frente do X, o grandão, do termo de maior grau do item de letra A. Então, esse daqui eu sei que é grau 3. Então, ele tem um x ao cubo. Que número que está na frente do x ao cubo? 3. O 3, tá bom? Então, o meu termo independente é o menos 3 e o meu coeficiente do termo de maior grau é 3. No item de letra B, meu termo independente é menos 10 e o coeficiente é 10. No item de letra C, o termo independente é 30 e o coeficiente do termo de maior grau é 1, tá?
Depois que você fez isso, aí que a gente entra para o teorema das raízes racionais. Isso é um teorema mesmo. Então, esse determinar as possíveis raízes racionais, vocês vão fazer sempre dessa maneira. Pega quem são os meus divisores do termo independente, dividido pelos divisores do coeficiente do termo de maior grau. Aqui, como eu disse para vocês, tem no site Descomplica, inclusive, falando a respeito desse teorema, ele chama Teorema das Possíveis Raízes Racionais. Ele é um teorema muito importante, tá bom? Mas eu vou fazer o passo a passo para vocês não se perderem. Depois que você determinar as possíveis raízes, então vamos supor que eu fiz um polinômio e aí eu encontrei, sei lá, 6 raízes. Só que era um polinômio de terceiro grau. Então eu já sei que não são 6 números que vão ser raízes. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses 6 que vocês encontraram e vocês vão descobrir desses 6 um que seja raiz, tá? Mas aí eu mostro para vocês como que faz isso. Encontrou uma raiz desse polinômio, aí você vai pegar o seu polinômio original e dividir por x menos a raiz, até você ir reduzindo o grau do seu polinômio, até o momento que você consegue resolver todas as raízes, tá bom? Não é assim, algo muito complicado, mas ele requer um processo, um passo a passo, que às vezes não é tão fácil, tá bom? Estão comigo? Sim, Sora. Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro exercício, tenho 3 itens, A, B e C, que a gente vai determinar as raízes, e eu tenho um da UFES também, que esse é de uma universidade federal, do Espírito Santo. Então, esse daí a gente vai eu vou tentar fazer tudo isso dentro do tempo que a gente tem aí de 1 hora. Então, ó, eu vou fazer o primeiro, que é o item de letra A, eu coloco essa apresentação depois para vocês lá no Google Sala de Aula, deixa eu só interromper. Beleza, vocês estão me vendo, gente? Sim, Sora. Sim. Então tá. Ó, o primeiro, Sim, então, Sora, o item de lindamente. letra A. Então, obrigada. Ele tinha esse daqui, ó. 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 13x menos 3 igual a 0. Tá, então, como que vai vir para vocês esses exercícios? Então, vai vir o polinômio, então esse daqui é um polinômio de terceiro grau, e aí vai pedir para vocês quais são as possíveis raízes, tá? Então, ele é de terceiro grau, eu já sei que ele vai ter 3 raízes. Então, o que a gente vai fazer agora? O que eu falei para vocês a respeito de simplificar? Uma coisa que eu percebi, eu vi até algumas videoaulas que falam desse teorema, e eles não simplificam. Só que eu acho muito mais fácil quando simplifica, porque as contas ficam mais simples, tá? Esse é o intuito, inclusive, de simplificar. Então, eu vou ensinar para vocês do jeito que eu acho mais simples, tá bom? Mas talvez não seja isso que vocês vão encontrar em videoaulas por aí no YouTube, tá? Então, o que eu faço? Ó, eu verifico, como eu preciso sempre de 2 camaradas específicos. Eu preciso desse daqui, que é o coeficiente do termo de maior grau, estou abreviando, e esse daqui, que é meu termo independente. Então, esses 2 aí são os que chamam a atenção para mim. Então, se preocupem com eles, somente com os extremos, com o coeficiente do termo de maior grau e com o termo independente. Se você conseguir simplificar esses 2, mesmo que aqui no meio você tenha a fração, simplifica, porque vai ficar mais fácil. Então, o que eu observei? Que esse é 3 e esse também é 3. Então, eu consigo dividir tudo isso aqui por quanto para simplificar? 3 para 3? Isso. Então, ó, eu vou dividir por 3. Aí vai ficar assim, ó. Depois que eu dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui vai ficar x ao cubo. Esse aqui vai ficar a fração 13 sobre 3, x ao quadrado, mais 13 sobre 3, x menos 3 dividido por 3, que dá 1 igual a 0. Aí você vai falar assim para mim, ô professora, você deixou uma puta de uma fração, né, que ninguém gosta. Ainda é uma fração irracional, porque, né, é primo com primo. Só que é o que eu falei para vocês, se preocupem somente com os extremos, tá? Então, essa fração aqui, ela não vai interferir agora para você, tá bom? E eu já simplifiquei. Agora, olha o que vocês têm que fazer. Então, ó, o primeiro passo a gente já fez, que foi simplificar. Eu vou para o meu segundo passo. O segundo passo lá dizia o seguinte, ó. Identifica o termo de maior grau. Então, ó, meu termo de maior grau agora é menos 1.
Então, esse daqui é meu termo de maior grau. E o coeficiente do termo dependente, que eu sei que vai ser 1. Então, está identificado, já fiz o segundo passo. O terceiro falava o seguinte, ó. Determine as possíveis raízes racionais. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai anotar todos os divisores de menos 1, dividido, né, por todos os divisores. Espera que eu escrevi errado aqui. Espera aí, gente. Divisores do termo de maior grau. Quem que é o termo de maior grau? Do coeficiente de maior grau. Quem que é? 1. Isso. Tá? Então é isso que você vai fazer, ó. Todos os divisores do termo independente dividido por todos os divisores do meu coeficiente do termo de maior grau. Professora, da onde que você tirou isso? Do teorema das raízes racionais. Tá? Então, teve gente que estudou isso e viu que dava certo. Então, a gente está seguindo um teorema. Quer dizer, já está deduzido que dá certo, que se aplica, é que nem teorema de Pitágoras. Tá? Você não precisa ficar mais questionando se acontece ou se não acontece. É sempre? É sempre. Então, esse daqui se chama Teorema das Raízes Racionais. Então, vamos lá. Aí eu quero que vocês pensem, ó. O que são divisores de menos 1? Por quem que eu posso dividir o menos 1 que eu continuo com um número inteiro, que não deu uma fração, por exemplo? Então, o menos 1 eu consigo dividir por quem? Que ainda vai dar um número inteiro. Ele mesmo, não é? Por ele mesmo. Então, eu já sei que eu posso dividir esse menos 1 por menos 1. E tem um outro. Por que eu também posso dividir ele que vai dar um número inteiro? É fácil. 1. Isso, um positivo. E aqui, ó, quem que vão ser os meus divisores do 1 positivo agora? 1 e menos 1. Isso, é a mesma coisa, 1 e menos 1. Então, eu sei que se eu dividir 1 por 1 positivo ou por 1 negativo, o meu resultado ainda é um número inteiro. Então, é isso que são os divisores, tá? Então, o que eu percebo? Ó, como eu tenho um positivo e um negativo em cima e embaixo, eu sei que eu posso colocar assim, ó, mais ou menos 1. Então, as minhas possíveis raízes racionais são mais ou menos 1. Para esse caso aqui. Às vezes vai dar fração. Quando que vai dar fração? Vamos supor que aqui eu tivesse o número 2. Então, os meus divisores de 2 seriam mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Aí você ia ter aqui na sua resposta frações. Você teria mais ou menos 1 e mais ou menos 1 sobre 2, que seria o de cima dividido pelo de baixo. Tá? Mas eu vou fazer uma com fração para vocês verem. Mas vamos continuar com esse raciocínio aqui. Até aqui, alguém tem dúvida? Tem que perguntar. Ô, Sora, Ô, Sora, quando... pode falar, Jennifer, pode falar. O meu é rapidinho. Quando for falar sobre os divisores, eu tenho que usar os números negativos também ou não? Tem, porque são os divisores que vão te dar um resultado inteiro. Toda vez que a gente fala em números inteiros, você tem que considerar positivos e negativos. Então, você tem que pensar em resultados positivos e negativos. Então, sempre você vai considerar os dois, tá? Tá, Sora, obrigada. Imagina. Ô, Sora, e por que a gente tem que fazer essas contas? Por que a gente tem que achar isso? Porque a gente Porque, não tá fazendo sobre produto? então, a gente até agora estava fazendo relações de Girard, né? Que é some produto, esse esquema aí. Só que se olhar para isso daqui, o que acontece agora? Lembra que quando eu ensinei para vocês relações de Girard, eu te dava as raízes. Então, eu já te falava assim, ó, as raízes são, por exemplo, 1, 2 e 3. E aí você conseguia chegar nisso. Agora eu estou fazendo o processo inverso. Eu te dou a equação e te peço as raízes. Entendeu? Então, agora o esquema é diferente. Eu estou te dando a equação e te pedindo as raízes. Tá bom? Sim, muito obrigada. Imagina, aqui, se você quiser tentar fazer relação de Girard, você vai sofrer um pouco, porque você vai ter que fazer assim, ó. R1 vezes R2 vezes R3, eu sei que tem que dar menos 3 dividido por 3. A soma vai ter que dar
menos 13 dividido por 3, o S1. E o S2 vai ter que estar 13 dividido por 3. Você vai ficar com tanta incógnita, você vai ter 3 equações com 3 incógnitas. E com fração. Se você não souber fazer muito bem matriz, você não vai conseguir resolver. Se você não conseguir resolver matriz de ordem 3, você não consegue fazer isso aqui, que é por escalonamento. Vocês lembram fazer escalonamento de matriz? É calcular determinante, não é? Determinante é um assunto de matriz, mas tem o escalonamento, que é outro assunto. Entendeu? E mesmo assim, não vai dar certo, porque você tem soma e produto. Não vai dar. O único jeito de resolver equações desse tipo, pelo menos nas minhas pesquisas até agora, foi pelo teorema das raízes racionais. Foi o único jeito que eu encontrei. Então, se alguém me dá uma equação de terceiro ou quarto grau para eu achar as raízes, eu vou usar sempre esse teorema. Eu não encontrei outra maneira, nem matriz. Nem matriz. Tá bom? Beleza, Débora? Beleza. A internet caiu aqui. Então tá bom. Então vamos lá. Agora, o que vocês vão fazer? Então, eu sei que as minhas possíveis significa o quê? Que talvez não dê certo, mas as minhas possibilidades que eu tenho de raízes são mais ou menos 1. E o que você vai fazer agora? Como vocês não gostam de fração, eu também não curto muito, a gente vai voltar para a equação original que a gente tinha e vai tentar identificar se o 1 positivo ou se o 1 negativo é raiz desse polinômio. Então, eu vou fazer assim, para x igual a 1. Usa sempre um positivo primeiro, porque dá menos trabalho para fazer as contas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa equação aqui, só que eu vou trocar todo x por 1. Se o meu resultado final for 0, significa que sim, ela é raiz, tá? Então, aí você já achou uma raiz de 3. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar esse polinômio original, 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 13x menos 3 igual a 0. E vou trocar todo o x que eu tenho por 1. Então, como que vai ficar aqui, gente? 3 vezes 1 elevado a 1. 3. O que é 3? Menos 13 vezes 1 elevado a 2. 2. Isso, só estou trocando, Para de reclamar de conta que você nem fez conta ainda, hein? Mais 13 vezes 1 menos 3 igual a 0. Então, 1 elevado a 3, eu sei que dá 1. E 1 vezes 3 dá 3. Então, eu sei que o resultado de tudo isso aqui é 3. Menos 13 vezes 1 ao quadrado. Então, faz a potência primeiro. 1 ao quadrado dá 1, vezes 13 dá 13. Mais 13 vezes 1, 13. Menos 3 é igual a 0. 3 positivo com 3 negativo, zerou. 13 negativo com 13 positivo, zerou. Então, isso daqui ficou 0 é igual a 0. Isso aqui é verdade. 0 é igual a 0. Se vamos supor que aqui você tivesse chego, sei lá, em 7. Tá? Você fez toda a conta aqui, deu 7. Não quer dizer que você fez errado. Só quer dizer que o número que você substituiu x não é raiz. Não é que está errado, ele só não é raiz. Então, aqui no caso, a gente já determinou uma raiz. Então, toda essa conta que eu estou fazendo é para tentar achar R1, R2 e R3. Eu já achei uma. Eu já sei que 1 é raiz. Eu já achei um R1 aqui. Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim, senhora. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Se você quiser fazer o teste para o menos 1, você pode fazer. Só que talvez não dê certo e você perca tempo. Talvez não ou talvez sim. Eu prefiro já ir para o próximo passo, daquele passo a passo que eu passei para vocês, que é a divisão. Professora, mas eu quero testar com menos 1. Porque se der certo menos 1, aí eu já coloco aqui, então a outra raiz é menos 1, aí só vai ficar faltando uma. Pode ser, não tem problema. Aí você vai por soma e produto, dá para fazer umas coisas aí. Mas eu vou fazer do jeito que eu tô tentando passar para vocês, que é pelas divisões da vida. Então, o que eu vou fazer agora? Você tem suas possíveis raízes, que são 1 e menos 1.
Aí você usa uma delas só e vê se é raiz. Se você encontrar uma raiz, você vai parar, você não vai fazer mais. Se você não encontrar, você vai continuar. Então, se esse 1 não fosse raiz, quem que eu ia testar agora? O menos 1. Isso, eu ia testar com menos 1. Ah, daí eu faço o teste com menos 1. Putz, deu certo, é menos 1. Ah, então menos 1 também é raiz. Agora, se não desse certo nem para um positivo, nem para um negativo, senta e chora. Mas questões de vestibular, Enem, essas coisas, eles vão dar para vocês alternativas possíveis. Então, um deles vai dar certo, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Putz, já achei uma raiz. O que eu vou fazer? Vou apagar tudo isso, vou sair do teorema das raízes racionais agora e vou para a divisão de polinômios. Por isso que, para saber esse assunto, tem que saber divisão de polinômios. Não tem como. Não tem por onde fugir. Quem estava comigo na aula de divisão de polinômios, lembra daquela divisão que eu fiz pelo método da chave. Então, eu pego isso, faço uma chave e vou colocar x menos 1, porque é x menos a raiz, e vou fazer a divisão passo a passo. Quem estava comigo na divisão de polinômios, lembra como que faz isso? Sim. Beleza. Só o que acontece, ó? Nesse caso aqui, quando você já conhece uma raiz, você não precisa fazer a divisão pelo método da chave. Você pode fazer a divisão por um dispositivo que se chama dispositivo Briot-Ruffini. Briot era um matemático e Ruffini era outro matemático. E eu vou fazer por ela. Aí você vai falar assim para mim, pô, professora, mas eu já achei o da chave difícil. Você quer ensinar outra? É que essa outra é mais fácil. Tá, e por que eu não usei essa outra antes? Porque ela só dá certo quando você quer dividir o seu polinômio por um binômio. Então, aqui eu falei que a gente vai dividir por x menos a raiz. Então, ficaria x menos 1. Ah, então isso é um binômio, ou seja, eu tenho dois termos só, um que é o x e o outro que vai ser o menos 1. Quando você só tiver dois termos desse jeito, for uma equação de primeiro grau, você consegue usar o dispositivo Briot-Ruffini, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, como vocês nunca viram isso, é a primeira vez, vocês vão ver que não é difícil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas barras horizontais e uma barra vertical. E essa aqui, você pode fazer ela tracejada. Olha como que funciona. Aqui, separado, você vai colocar a sua raiz. Então, eu já sei que a minha raiz é 1. Aqui em cima, eu vou colocar os coeficientes do meu polinômio, na ordem decrescente do jeito que tá. Então, ó, x ao quadrado, x ao cubo, x ao quadrado, x e termo independente. Então, quem são os meus coeficientes? 3, menos 13, 13 e menos 3. Então, é esses números que eu vou colocar aqui, ó. 3, menos 13, 13 e menos 3. Até aí, alguém tem dúvida? Porque o 3 ficou para fora. O menos 3. Lembra que eu falei que o último você vai fazer uma barrinha, uma linha pontilhada? Você vai colocar o último, que é seu termo independente, para trás dessa linha pontilhada. Porque o que tiver aqui é seu resto. Tá bom? Esse daqui é seu resto. Tá? Na divisão. Então, ó, essa é a minha raiz, que é o que eu descobri daqui, que eu tirei daqui. E aqui eu estou colocando os meus coeficientes. Então, os meus coeficientes são esses números grandões aqui que eu tenho no meu polinômio. Aí, o que a gente vai fazer, ó? O primeiro, você vai descer, copia e cola. Então, você vai colocar esse 3 aqui embaixo. Aqui, você vai formar a sua resposta, tá bom? Então, ó, o que você vai fazer a partir dele? Agora, você vai seguir sempre esse processo, ó. Você vai multiplicar e aqui você vai somar. Então, fica vendo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 vezes 1 e somo na coluna que eu tiver. Então, mais menos 13. Então, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 1 menos 13. Quanto que é 3 vezes 1? 3. 3. Quanto que é 3 menos 13? 10. Menos 10. Isso, menos 10. Agora, olha o que eu vou fazer. Mesmo processo. Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer menos 10 vezes 1. Então, eu vou anotar aqui, ó. Menos 10 vezes 1. A gente deixa isso para marcar as contas, tá? Então, ó.
Eu peguei esse agora, menos 10 vezes 1, mais a coluna que eu estou fazendo a conta. Então, mais 13. Menos 10 vezes 1, quanto que dá? Menos 10. Menos 10. Menos 10 com 13 positivo, Dá 3. dá 3. Agora eu vou fazer de novo, é minha última conta, ó. 3 vezes 1 mais a coluna que eu tiver. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais com menos, menos 3. Então, ó, 3 vezes 1, Isso. 3. Menos 3, 0. Então, esse é seu resto. Então, ó, fica vendo. O que acontece? Quando a gente faz divisão pelo dispositivo Briones-Fini, essa aqui já é minha resposta, só falta eu estruturar ela, e esse é meu resto. Quem estava na aula de divisão sempre tinha o resto. Então, no caso, o resto é 0. Existe um teorema que se chama teorema do resto. Ó, mais um teorema. O que ele fala? Se eu pegar meu polinômio e fizer dividido por x menos a razão, o meu resto sempre é igual a 0. Se o seu resto aqui não der 0, significa que esse camarada aqui não é raiz. Então, sempre que ele for raiz, o seu resto aqui vai ser 0, tá bom? Esse é um outro teorema que se chama teorema do resto, tá? Muitos teoremas para a aula de hoje, hein? Então, ó, agora eu vou estruturar minha resposta. Esse item aqui da letra A era que grau? Qual que é o grau disso aqui? É, terceiro. Grau. Terceiro grau, grau 3. Diminui 1, tira 1. Se eu tenho grau 3 e tiro 1, eu vou ficar com grau 2. 2. Isso. Então, a sua resposta é grau 2. Então, vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado, porque ela é grau 2, menos 10x mais 3 igual a 0. Então, gente, o que vocês acabaram de fazer? Vocês acabaram de reduzir o grau do seu polinômio. Era grau 3, virou grau 2. Por quê? Porque eu peguei o meu polinômio original e dividi ele por x menos uma raiz. Mas eu fiz pelo dispositivo Briones-Fini. E aí eu reduzi o grau. Agora eu estou com um polinômio de grau 2. E aí eu te pergunto, vocês conseguem determinar a raiz de um polinômio de segundo grau? Sim. Sim ou não? Sim. Então aqui eu vou fazer Bhaskara. Quando eu fizer Bhaskara nesse camarada aqui, eu descubro x1 e x2, acabou minha conta. R2 e o R3 você vai ter descoberto. E aí você resolveu uma equação de terceiro grau. Tá? Então, é assim que a gente vai fazer. Se fosse de quarto grau, você ia ter que fazer duas contas dessa, porque de quarto, na primeira divisão, você ia reduzir para grau 3. Na segunda divisão, você ia reduzir para grau 2. E aí, você ia fazer Bhaskara. Tá bom? Ah, professora, e se aqui eu ainda quiser fazer esse processo? Eu posso? Pode. Mas é mais fácil agora a gente fazer Bhaskara. Tá bom? Dúvida, gente, para eu poder apagar essa divisão? Sora, calma que eu tô terminando de copiar, peraí. Tipo, terminando, você ouve, se você quiser, eu vou disponibilizar no YouTube. Acompanhe a explicação, porque eu tô com medo de não dar tempo de fazer a maioria. E aí depois você vai lá no YouTube ou dá um print da tela, tira um print. Pode ser? Tá Pode bom, ser, Sora, pode ser, peraí, só vou tirar um print então, peraí. Tá. Peraí, né? Fica tudo jogado pela casa. Tonto uma vez, tonta sempre. Beleza, Vi? Beleza, Sora, muito obrigada. Imagina. Ó, então o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar essa equação do segundo grau e vou resolver ela, tá? Explica de novo quando eu uso. Espera aí que mandaram uma pergunta aqui. Explica de novo quando eu uso esse método de divisão. Esse método de divisão de Briones-Fini, você vai usar toda vez que você tiver que dividir o seu polinômio, que é o que eu tenho aqui, por um binômio. Então, o que é um binômio? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, x mais 2, isso é um binômio, tá? Porque você tem dois termos. Então, se eu tivesse isso aqui, eu posso fazer dispositivo Briones-Fini. Só que, você precisa lembrar,
Isso aqui é igual a zero. Então, se você tem que deixar o x isolado. Então, o x vai ser igual a menos 2. Você colocaria aqui o número menos 2, tá? Se eu tiver isso aqui agora, ó, um outro exemplo. Se eu tivesse isso aqui, ó, x ao quadrado mais 2. Isso já não é considerado, já não dá para usar a Briol-Ruffini. Porque você só vai poder usar ele quando o seu x estiver elevado a 1, só. Quando for uma equação de primeiro grau, tá bom? Beleza, Aline? Imagina. Ó, então o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou apagar essa parte aqui da divisão para resolver isso daqui por Bhaskara. Então, vamos lá. 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. Ah, então, olha o que vocês fizeram. Vocês reduziram o grau do polinômio. Seu polinômio era grau 3, você reduziu para grau 2. Mas você só consegue fazer isso quando você descobre uma raiz. Então, vamos lá. Quem que é A? Daqui? É 3. Quem é o B? Menos 10. Quem é o C? É 3. Muito bem. Agora você vai fazer delta. Qual que é a fórmula de delta? B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso. Tá, então lembra que tem maneiras de guardar isso daqui, tá bom? Então vai ficar delta é igual. O B é menos 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. 4 vezes 3 dá 12. Peraí, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 4 dá 36. 100 tira 36, deu 64. Tudo bem? Agora você vai fazer o x. Fala a fórmula do x aí. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. 2 vezes. Muito bem. Lembra sempre. Olha, eu sou muito inteligente porque eu sei o delta decor, mas eu não sei o x. Então, desculpa aí, não adiantou nada. Se você não souber os dois, não resolve. Você tem que saber os dois, tá? Então, agora eu vou fazer menos b. Então, vai ficar menos 10, porque o b é negativo. Mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 64? Quem fez esquerda 64? 8. 8. Dividido por 2 vezes 3. Eu vou continuar aqui embaixo, ó. Então, vai ficar menos com menos mais. 10 mais ou menos 8, dividido por 2 vezes 3, 6. E vou fazer x1 e x2, tá? Então, um com positivo, o outro com negativo. Ó, então, lembra quando eu estava ensinando números complexos, que tinha raiz quadrada? Por exemplo, raiz quadrada de 64. A resposta só não tinha que ter mais ou menos, porque o resultado de toda a raiz é mais ou menos. Então, não esquece disso. Então, vamos lá. No de cima, eu vou fazer 10 mais 8 dividido por 6. E no de baixo, eu vou fazer 10 menos 8 dividido por 6. 10 mais 8 dá 18. 18 dá para dividir por 6. 6, 12, 18, dá 3. 10 menos 8 vai dar 2. 2 dividido por 6 não dá, mas eu consigo simplificar. Então, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Quanto que vai dar isso? 1/3. 1. Então, quais são as minhas raízes? 1, 3 e 1/3. Lembra quando a gente falou das possíveis raízes reais que tinha dado mais ou menos 1? Aí eu falei assim para vocês, quer testar o menos 1? Testa, mas talvez não dê certo, tá? Então, não ia dar certo se você tivesse testado o menos 1, porque as raízes são essas daqui. Se o menos 1 fosse uma das raízes, ela teria aparecido aqui. Ela não apareceu, então ela não era raiz, tá bom? Então, a gente acabou de resolver uma equação de terceiro grau. Entenderam? Professora, deu pra entender. O problema é depois fazer sozinho. O entender é fácil, né? Não, entender é fácil, mais ou menos. Ó, então vamos lá. O que vocês precisam, ó? Sempre vocês vão destacar quem que é o coeficiente do termo de maior grau e quem que é seu termo dependente. Se você conseguir simplificar esses dois carinhas, você simplifica. Não importa que se vai ficar fração aqui no meio, mas se os extremos você conseguir simplificar, perfeito.
Aí você vai para o teorema das raízes racionais. Então, você vai pegar todos os divisores do termo dependente dividido por todos os divisores do coeficiente do termo de maior grau. Feito isso, você tem suas possíveis raízes racionais. Possíveis. Aí você vai testar até encontrar um que seja raiz. A hora que você achar um que é raiz, faz divisão pelo dispositivo Briot-Ruffini, reduz o grau do seu polinômio até você conseguir resolver por Bhaskara. Tá bom? Então, você precisa lembrar desse passo a passo aí no cerebelo, hein? Vamos fazer um outro exemplo? Um outro exercício? Posso pagar? Pode. Ô, Vi, tirou um print? Tava acompanhando aqui, Sora. Tranquilo, viu? Muito obrigada. A que eu vou fazer para vocês agora é aquela da Universidade Federal do Espírito Santo, que era a segunda fase, né? Questões abertas, tá? Dissertativas, né? Então, essa que eu vou fazer com você. Então, ela foi na UFES, beleza? Aí ela dava essa equação aqui, ó. F de x igual 3x ao cubo, ó, já não vou ter espaço para escrever, menos 7x ao quadrado, mais 8x menos 2. Era essa coisinha linda. Aí perguntava assim, ó, pergunta letra A. Verifique se f de x, ou seja, esse polinômio de terceiro grau, possui raízes inteiras. Justifique, porque não é só verifica. Ah, eu verifiquei, tem ou não tem. Não, justifica. Mostra para mim. Então, ó, primeira coisa que eu falei para vocês, o que a gente vai identificar? O coeficiente do termo de maior grau e o meu termo independente. Então, você sempre começa por isso, é identificar esses dois camaradas. Olha o que aconteceu agora. Um é menos 2 e o outro é 3. Como os dois são primos, agora eu não consigo mais simplificar, que foi o que a gente fez no outro. Tá? Então, mesmo que aqui ficasse fração, mas você consegue simplificar os extremos, você simplifica. Nesse caso, já era, não dá para simplificar. Então, aqui eu já sei que a minha resposta vai ter fração também, tá? Então, como que a gente vai fazer? Ah, então, lembrando, qual que é o teorema das raízes racionais? Eu vou pegar os meus divisores do termo independente dividido pelos meus divisores do coeficiente do termo de maior grau. Então, vamos lá. Fala para mim, o seu termo independente não é menos 2? Por que que eu consigo dividir o menos 2, que vai me dar resultados ainda positivos? Positivos não, inteiros, sem vírgula. Por que que eu consigo dividir esse menos 2? Menos 2. Por menos 2. Quem mais? 2. Por 2. Quem mais? E 1. Isso, e mais ou menos 1. Tá bom? Então, essas são as minhas possibilidades, tá? Agora, quem são os meus divisores do coeficiente do termo de maior grau? Então, agora eu tenho 3. Por que que eu vou conseguir dividir? Por ele, mais ou menos 3. Isso, quem mais? Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Muito bem. Agora, olha o que vocês vão fazer. A gente vai fazer agora todas as possíveis raízes racionais. Então, todos os números que eu consigo. Então, o que vocês têm que tomar cuidado? Vai ter fração, tá? Porque, na verdade, todo número você pode representar por uma fração. Se eu falar assim para vocês, o número 5, transforma em fração, 5 sobre 1. Pronto, é uma fração, tá bom? Mas aí, lembra que o seu numerador, que é o número de cima, só pode ser essas possibilidades aqui. 1 ou 2. Então, o numerador só pode ser 1 ou 2. Já o seu denominador pode ser 1 ou 3. Então, se eu for pensar assim, eu vou começar com 1, tá? Só por ordem crescente. Então, eu vou ter 1 dividido por 1, que eu sei que dá 1, e 1 dividido por 3, que aí vai dar 1/3. Então, eu já sei que as minhas possíveis raízes aqui são mais ou menos 1, que é esse dividido por esse, e mais ou menos 1/3, que é esse dividido por esse. Tudo bem até aí, gente?
Sim ou não? Sim, tudo bem. Tá, agora vamos continuar. Agora vocês vão pegar o outro que pode ser seu numerador, que é esse 2 aqui. Então, ó, se eu fizer 2 dividido por 1, eu sei que eu vou continuar com o 2. Então, as possíveis são mais ou menos 2 e mais ou menos o quê? 2/3? Isso, 2/3. Muito bem. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho todas essas que são as minhas possíveis raízes racionais. Então, fica vendo. 1, 2, 3, 4, positivo e negativo. Eu tenho 8 possibilidades. 8. Então, você vai escolher aqui para fazer conta, você tem 8 números para você escolher, para verificar quais são suas raízes. Tudo bem até aí? Sim, professora. Tá. O item de letra A falava assim, ó. Verifique se ele possui raízes inteiras. Quando vocês olham para essas 8 possibilidades, quais são números inteiros? O 1 e o 2? Isso. Então, se eu for pensar só nos números inteiros, eu vou fazer as contas com mais ou menos 1 e mais ou menos 2. São as únicas possibilidades de números inteiros que eu tenho. Aí você vai fazer para x igual a 1. Vai pegar isso aqui, vai trocar todo o x por 1 e vai ver se dá zero. Se der zero, o que significa? Que o número que você usou é uma raiz. Isso. E se não der zero, você fez a conta errada? Não, você só não é uma raiz. É isso aí. Ó, como a gente tem pouco tempo, eu vou mostrar para vocês rapidamente, ó. Quando eu troco o x por 1, 1 elevado a qualquer número dá ele mesmo. Então, eu já sei que multiplicar por 1 vai dar o número que eu tenho na frente. Então, eu já sei que toda vez que eu trocar o x por 1, que é uma possibilidade aqui, eu vou ter 3 menos 7 mais 8 menos 2. Então, de números negativos, eu tenho o 7 e o 2, que vai dar menos 9. E positivos, o 8 e o 3, que vai dar 11. Então, eu já sei que esse daqui não vai ser raiz. Entenderam como que eu fiz? Rapidão? Não acompanhei, não, Sora. Ó, o que eu fiz, ó? Eu fiz assim, ó. Eu vou trocar todo o x aqui que eu tenho por 1, não vou? Vai. E quanto que é 1 elevado a 1.794? É esse número aí. Não, pera, é 1. É 1. Quanto que é 1 elevado a 527? 1. É 1. Então, 1 elevado a 3 e 1 elevado a 2 e 1 sozinho vai dar sempre 1. Beleza? Beleza. Agora eu vou multiplicar. Quanto que é 527 vezes 1? 527. Isso. Então, o que eu percebo? Que a hora que eu trocar todos esses x por 1, o resultado meu vai ser os próprios coeficientes, que são esses números grandões. Então, vai ser 3 menos 7, 8 menos 2. Entendeu? Entendi. Tá? Aí eu penso assim, ó. Quais são os positivos e quais são os negativos? Os positivos são 3 e 8, que dá 11 se eu juntar. E os negativos são 7 e 2, que se eu juntar dá 9. Eles já não são iguais, já não vai dar zero. Então, eu já sei que o x igual a 1 não é uma raiz. Não é uma raiz. Entendeu? Entendi, Sora. Obrigada. Imagina, que é modo hard, entendeu? Aí você vai testar o outro. Para x igual a menos 1. E aí você vai troca aqui todo x por menos 1. E vê se vai dar zero. Né? Como vocês estão lá fazendo vestibular, vocês não têm muito tempo, né? Vocês vão ter. Na segunda fase, vocês têm, se não me engano, 5 minutos para cada questão, dependendo do vestibular. Mas na primeira fase, vocês têm no máximo 3 minutos no Enem, não é? Para cada questão? Eu acho que é mais ou menos isso. Se for 3 minutos, você tem 1 minuto para ler, 1 minuto para tentar resolver e mais um para você ver o que você consegue fazer. Ô, gente, peraí que eu vou cantar a vitória a liberdade para minha gata, porque a porta está fechada. Quer sair, Vi? Vai. Pronto. A liberdade cantou com a vitória. Vamos lá.
Então, agora eu vou trocar o x por menos 1. Vou fazer modo hard, hein? Esse aqui vai ficar negativo, vai dar menos 3. Esse aqui vai ficar positivo. Esse daqui vai ficar negativo. Já não vai dar certo. Então, esse daqui também não vai dar certo. Se você não acredita em mim, substitui, que você vai ver que não vai dar certo. Tá bom? Aí, você vai fazer para x igual a 2 e para x igual a menos 2. Então, você ainda tem mais duas contas para fazer. Troca o x por 2 e troca o x por menos 2. Eu já adianto para vocês, porque eu já fiz, que não dá certo para ninguém. Então, quem quiser fazer isso depois, não vai dar certo para ninguém. E aí você já responde o item de letra A. Não possui raízes inteiras. Ou seja, esse polinômio aqui não tem raízes inteiras. Não dá certo nem para um positivo, nem para o negativo, nem para o 2 positivo e nem para o negativo. Aí você já respondeu o item de letra A, mas são 3 itens. Certo? Certo. Muito bem. Aí o item de letra B fala assim, ó. Verifique se ele possui raízes racionais não inteiras. Então, o que é racional? Fração, números racionais. Aí eu vou usar, então, no item de letra B, mais ou menos 1/3 e mais ou menos 2/3. Você vai fazer 4 contas ainda, mas agora você vai fazer conta com fração. Vocês gostam, né? Fazer conta com fração? Ó, então vamos lá, gente. Vou fazer uma com fração para vocês verem, tá? Só para relembrar aí as operações com fração. Então, ó, se eu respondesse o item de letra A, eu já ia falar, não possui raízes inteiras. No item de letra B, pergunta, possui raízes racionais? Então agora eu vou testar. Para as raízes, mais ou menos 1/3 e mais ou menos 2/3. E aí você vai fazer 4 contas, tá? Não tem, porque como ele quer que você justifique, você tem que apresentar todas as raízes para ele. Não dá para você achar uma e falar, não, ele possui raízes racionais, uma só. Você não sabe se é só uma, então você vai precisar fazer as 4 contas. Então, eu vou fazer, ó, para x igual a 1/3. Então, você vai pegar esse camarada aqui, 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 2, e vai trocar todo o x que vocês têm por 1/3. Então, vai ficar 3 vezes 1/3 ao cubo menos 7 vezes 1/3 ao quadrado mais 8 vezes 1/3, não preciso mais do parênteses que eu não tenho potência, menos 2. E você vai fazer continha de pré-adolescente aqui. Então, vamos lá. Então, ó, 1/3, você faz primeira potência, então elevado a 3. Então, 1 elevado a 3 vai dar 1. E 3 elevado a 3 vai dar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui eu sei que vai dar 1/27avos. 1/27avos vezes 3, você multiplica direto. Numerador com numerador e denominador com denominador. Como você não tem ninguém aqui embaixo dele, é 1. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1 vai dar 3. Aqui, lembra que é 27, porque você fez a potência. Então, 1 vezes 27, aqui vai dar 27. Então, essa é a resposta do primeiro, tá? Dessa primeira multiplicação. Menos. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 9. 7 vezes 1, 7 nonos. 8 vezes 1, 8. Copio 3, menos 2. Tudo bem até aí, gente? Sim ou não? Tudo bem. Aí, agora, como que eu resolvo isso? Você vai fazer MMC. Como 27 tem na sua tabuada o 9 e o 3, eu já sei que o MMC dele vai ser o próprio número 27. Então, eu vou colocar 27. Se aqui o denominador é o mesmo, o numerador também vai ser igual, é 3. Aí, eu vou para o próximo. 27 dividido por 9 vai dar 3. 3 vezes 7 vai dar 21.
27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 8 dá 72. E aqui, se não tem ninguém embaixo, é 1. 27 dividido por 1 dá 27. O dobro de 27, 54. Beleza, gente? Ficou esse monstrinho aí. E aí você vai, agrupa os positivos e os negativos. Então, ó, de positivo eu tenho 72 e 3, aqui deu 75. E de negativos, 21 e 54. Então, ó, 2 com 5 vai dar 7 e 1 com 4 vai dar 5. Olha que bonito. Vai dar 0 dividido por 27. Quanto que é 0 dividido por 27? 0. 0. Então, significa que 1/3 é raiz. Tá? Então, eu já encontrei uma raiz. Você tem, ó, R1, R2, R3. Uma raiz você já achou, 1/3. Beleza? Aí, para achar as outras duas raízes, você pode fazer o quê? Faz dispositivo Briorro-Fini, só que agora você tem uma fração, tá? Para reduzir o grau. Então, se é grau 3, já vai para um grau 2 e depois você faz Bhaskara para achar as outras duas raízes, tá? Mas a pergunta é, ele possui raízes racionais? Ah, as minhas possíveis raízes racionais são esses 4 números. Mais 1/3, menos 1/3, mais 2/3 e menos 2/3. Então, o ideal é que aqui você pode seguir esses dois caminhos. Ou você reduz o grau, faz a divisão, reduz o grau e resolve Bhaskara para achar essas duas raízes, ou você testa com os 4 números. Eu, Thaís, reduziria o grau. Eu já faria divisão por esse daqui, pelo Briorro-Fini, que vocês acabaram de ver, reduzo para segundo grau e já faço o x1 e x2. Eu já descubro as 3 raízes. Por quê? A terceira pergunta do item de letra C falava, determine todas as raízes. Aí você já vai ter achado as raízes, tá bom? Então, a resposta do item de letra B, possui raízes racionais? Sim. Uma delas é 1/3. Quando você fizer Bhaskara e achar as outras duas, você já fala, ó, possui, todas as raízes são racionais e são tais números. Entendeu? E como seria a letra C, Sora? Como seria o quê? A letra C. A letra C, ele pediu, determine todas as possíveis raízes. Ó, então só para eu falar. Quando eu fiz a conta aqui, eu fiz para todos os números, tá? Na verdade, é que vocês não vão enxergar, tá? Não dá para ver. Eu fiz por 1/3, achei que 1/3 era raiz. Aí eu fiz por 1/3 negativo, já não deu raiz. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou mais fazer conta. Eu já fui para o item de letra C, para determinar as possíveis raízes. Então, o que eu fiz, ó? Eu não sei se vocês enxergam. Dá para enxergar, gente? Mais ou menos. É porque ele fica desfocado, né? Pronto, já tem enxergado. Agora enxerga. Aí, ó, então, ó, não repara a letra, hein? Porque você tá fazendo vestibular, você faz correndo. Ó, 1/3 é raiz, aí eu fiz o dispositivo Briorro-Fini, fiz a divisão, encontrei a equação de segundo grau e já fiz x1 e x2, tá vendo, ó? Achei as outras duas raízes. E olha, que deu? Números imaginários. Porque o delta é igual a -4. E -4 dentro da raiz dá mais ou menos 2i. Entendeu? Então, as raízes são 1/3 e a outra raiz é 1 mais i e a outra é 1 menos i. São raízes de números complexos. Aí mistura tudo assunto, tá vendo? Aí ele trabalha com polinômios e número imaginário. O auge. Certo? Certo, Sora.